Copa da Rússia está chegando, hein? Esse vídeo faz parte de uma coleção com diversos temas e conteúdos sobre o futebol. O trabalho é direcionado especialmente para professores e alunos do ensino fundamental e médio das diversas escolas públicas espalhadas por todo o Brasil. A Copa da Rússia será a 21ª da história. Sob a sombra da Segunda Guerra Mundial, 3 países se candidataram para ser a sede da Copa. A Alemanha, que organizava os Jogos Olímpicos de 1936, tinha interesse por mais um evento para a propaganda do nazismo de Hitler. A Argentina esperava sua vez por um rodízio de continentes. Os dois eram os favoritos, mas em agosto de 1936, durante as Olimpíadas de Berlim, o Congresso da FIFA se reuniu e decidiu fazer a Copa na França, a terceira candidata. 2 estádios foram construídos na França para o Mundial: o Vélodrome, em Marselha, em 1937, e o Parque Les Courrets, em Bordeaux, em 1938. Preterida em ser a sede do Mundial, a Argentina liderou o boicote dos países americanos. O Brasil não participou e acabou ganhando a vaga automaticamente, sem precisar disputar os jogos eliminatórios, que seriam contra os germanos e os bolivianos. Além disso, a Inglaterra, ainda em guerra com a FIFA, insistia em considerar a Copa um torneio sem expressão. Com isso, dos 53 países filiados, apenas 25 disputaram as eliminatórias. A Espanha, em meio a uma guerra civil, acabou saindo. As outras eram para o país sede, a França, e o campeão do mundo, a Itália. O torneio voltou a ser mata-mata. Como a Áustria foi anexada à Alemanha antes da estreia, os austríacos acabaram não indo, mas a tabela não foi modificada. A Suécia venceu por WO e passou direto para as quartas de final. Apesar de contar com a antipatia dos franceses, os italianos, campeões mundiais em 34 e olímpicos em 36, realizaram o sonho de Mussolini manter a hegemonia no futebol e foram os primeiros a conquistar o bicampeonato. O elenco foi reformulado em relação ao de 4 anos antes e ficou melhor. Ainda contava com o craque, agora capitão Meazza, e tinha o artilheiro Piola. Na estreia, vitória dramática sobre a Noruega na prorrogação, por 2-1. Depois, a esquadra azul abateu a França, 2-1 nas quartas, e Brasil nas semifinais, em jogo polêmico, 2-1. E a Hungria na decisão, por 4-2, com 2 gols de Piola e 2 de Kolarussi. Os números são polêmicos, oficialmente foram 7 gols, no entanto, há quem conte 8, mas o goleador da competição foi o brasileiro Leônidas da Silva, o diamante negro, craque e maior executor da bicicleta, chamado na Copa também de Homem Borracha. Tamanha eram a técnica e elasticidade. Sua ausência, contundido na semifinal contra a Itália, foi determinante para a derrota brasileira. Só o fato de ter irritado o brasileiro Domingos da Guia, um dos maiores zagueiros de todos os tempos, a ponto de fazê-lo cometer um pênalti, já faria de Silvio Piola um dos destaques da competição. Mas o atacante tinha mais virtudes. Rápido, oportunista, foi um dos destaques da competição, marcando 5 gols. O da prorrogação contra a Noruega e 2 na decisão contra a Hungria. Na Azurra fez 30 gols em 34 partidas disputadas. Finalmente o Brasil compareceu com sua força máxima ao Mundial. E a campanha por pouco não rendeu o título. O técnico Ademar Pimenta chamou os melhores jogadores. Destaque para Leônidas, Domingos, Romeu, Hércules, Tim, Perácio. No jogo de estreia, uma vitória por 6-5 sobre a Polônia, em partida sensacional decidida na prorrogação. Depois, empate com os tchecos até na prorrogação, levou a nova partida e uma vitória por 2-1. Na semifinal, a Itália venceu por 2-1 e pôs fim ao sonho do primeiro Mundial. Na disputa do terceiro lugar, a vitória sobre a Suécia por 4-2 deu dignidade à campanha brasileira. Cuba foi o primeiro país da América Central a disputar uma Copa do Mundo e não fez feio. Estreou contra a Romênia, que, ao lado do Brasil, era o único país a participar das 3 edições anteriores. No primeiro jogo, houve empate por 3-3. No segundo, graças ao goleiro Juan Aira, Cuba virou para 2-1 e conseguiu a surpreendente classificação. Com mais um telegrama de Mussolini com a mensagem "vencer ou morrer", a Azul entrou em campo tensa contra os húngaros, mas tinha um bom retrospecto de 3 vitórias e um empate nos últimos 4 anos diante do rival. A partida foi movimentada, com muitos gols. 15. A partida ficou indefinida até os 37 minutos, quando Piola fez 4-2 para a Itália e selou o bicampeonato mundial no lotado Estádio Olympique de Colombes, em Paris. É importante ressaltar que o trabalho é desenvolvido em conjunto com toda a equipe da FS 21, desde o Fabiano, nosso diretor de marketing, passando pela Vitória Morales,
diretora de assuntos pedagógicos, Juliana, responsável pelo estúdio, que é esse espaço maravilhoso que vocês estão vendo aqui ao fundo. Espero que todos gostem e façam um bom proveito. Valeu, até mais, um abraço.